Quem tem razão? Muito bem, neste momento começa o Quem Tem Razão. O assunto do debate de hoje é a PEC da reforma administrativa, que foi aprovada essa semana na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A PEC, que foi encaminhada ao Congresso em setembro do ano passado pelo governo federal, altera dispositivos da Constituição referentes a servidores públicos e também modifica a organização administrativa do Estado. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado federal do PSB de São Paulo, Ricardo Silva, e também com a presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, Marilene Carneiro Matos. E eu desejo a vocês que sejam muito bem-vindos aqui à Jovem Pan. Muito boa tarde. Boa tarde. Vamos começar com as damas então, né, Marilene? Então, como é que você avalia essa proposta que foi, agora recebeu o aval da CCJ, vai seguir para uma comissão especial e depois levada ao plenário? Não é favorável. Eu entendo a PEC como um retrocesso a um tipo de administração pública mais patrimonial, com possibilidade ampla de terceirização, com flexibilização de garantia da estabilidade do servidor público, que vai importar em prejuízo para o serviço público prestado à sociedade. Então, assim, de forma geral, eu não tenho muitos elogios a fazer à PEC 32. A visão geral é essa. Tá legal. Deputado Ricardo, como é que o senhor avalia também essa proposta de emenda à Constituição que foi aprovada pela CCJ? Primeiro, Marcelo, uma alegria falar com você, uma alegria falar com a Jovem Pan, com a doutora Marilene também, uma satisfação muito grande. E na esteira do que disse a doutora Marilene, eu concordo com ela. Essa PEC, infelizmente, pode trazer prejuízos para o futuro do serviço público no Brasil, tanto que meu voto foi contra essa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou membro titular. O que nós temos hoje no Brasil, Marcelo, é uma inversão de valores. Claro que nós defendemos e precisamos de reformas. E a minha postura na Câmara tem sido uma postura muito independente e muito ponderada. Eu tenho votado a favor de projetos do governo que entendo que são corretos, mas eu também não tenho deixado de me posicionar contra projetos que acredito que vão contra o interesse da nação brasileira. A reforma administrativa, ela traz a politização do serviço público. O que significa isso? Os servidores de carreira, que muitas vezes precisam de autonomia funcional para agir, eles não podem ficar vinculados a decisões políticas. As ações de Estado não podem se confundir com as ações de governo. Quando você traz a possibilidade de ocupação desenfreada de cargos comissionados, até para posições técnicas, nós temos essa preocupação com o futuro do Brasil. Portanto, na esteira do que disse a doutora, eu também sou totalmente contra essa PEC da reforma administrativa. E nessa linha, Marilene, em relação a privilégios, até os deputados disseram, na própria sessão da CCJ, que categorias como juízes, procuradores, eles não entraram também, as categorias aí na área da justiça, nessa PEC, o que seria uma injustiça na visão dos deputados que sustentaram nessa semana. Isso faz com que caia por terra o argumento do governo de que a PEC é para melhorar o serviço público e para combater privilégios. A gente vê que as categorias que têm, realmente que estão no topo da pirâmide salarial, que realmente ostentam altos salários, que tem mais de um mês de férias por ano, como a magistratura, o Ministério Público, elas não são atingidas pela PEC, porque elas têm um regramento próprio. Então, a PEC, na verdade, ela pega a maior categoria de servidores que não têm altos salários. A média salarial da grande maioria gira em torno de R$2.000 a R$3.000. Então, assim, a PEC ela não se presta a combater privilégio, mas ela vai promover um achatamento salarial. E isso vai, com certeza, redundar numa volta a uma administração que a gente tinha antes da Constituição de 88, que era considerada realmente uma administração patrimonialista, em que os cargos eles não eram alcançados pela via meritória e democrática de concurso público, eram alcançados por indicação política. E, assim, o que a PEC propõe é que praticamente acabe o limite para essas nomeações e elas se façam, como bem disse o deputado, por critério político. Então, a população não está atenta, ela acha que, eu comparo a reforma administrativa a um cavalo de Troia.
em que ele é apresentado para a população como uma forma de melhorar o serviço público, quando, na verdade, ela vai ser a principal prejudicada caso seja aprovada a proposta do governo nos termos que a gente tem hoje. Deputado Ricardo Silva, inclusive na comissão, lá nós tivemos, ao final da comissão, parlamentares que defendem a inclusão das categorias, inclusive, que ficaram de fora, procuradores, a magistratura e também, como o senhor falou. Essas alterações podem ocorrer, de fato? O senhor acha que, como disse a doutora Marilene, então, a maioria dos servidores será atingida, mas não são aqueles servidores que possuem altos salários, ou seja, não vai mexer no topo da pirâmide? É isso, Marcelo, você tem razão. Nós temos uma pirâmide do serviço público no Brasil e essa pirâmide, o topo, não está sendo afetada pela reforma administrativa. Agora, o povo brasileiro quer que o Estado passe por reformas. Eu sou um deputado que defendo reformas, defendo a reforma tributária, que, aliás, deveria ser a primeira a ser debatida na Câmara Federal. Nós temos hoje uma carga tributária altíssima em cima do empresário, em cima do produtor, em cima daquele que gera emprego, gera renda, e nós temos um avanço que tem que acontecer de forma rápida na Câmara. Nós temos a necessidade de uma reforma política, estamos às vistas de uma nova eleição e ainda essa reforma não aconteceu. A reforma administrativa seria a última em nível de prioridade. Agora, quando nós falamos em juízes, promotores, procuradores, estamos a tratar, claro, de pessoas que merecem o nosso respeito, são profissionais do mais alto gabarito, porém, profissionais que já estão no topo salarial. E quando se fala na Constituição, na proposta de mudança, que vai acabar com férias de 30 dias, eu lanço um desafio. Para qual categoria do serviço público as férias são de 30 dias, exceto para juízes? Juízes têm recessos, políticos têm recessos, o professor não tem recesso, o profissional da saúde não tem recesso, o policial civil, o investigador de polícia. E a proposta é justamente essa, Marcelo, tentar jogar depois para uma definição da lei ordinária quais serão as categorias típicas de Estado, deixando numa baita instabilidade, jogando para o famoso jeitinho brasileiro daquela categoria que grita mais, conseguir ser alçada à categoria de função típica de Estado, que é o sonho das categorias diante dessa reforma administrativa. Então, nós estamos muito atentos. Na CCJ, da qual sou membro titular, manifestei minha posição contrária a essa PEC, deixando claro que minha posição no Congresso Nacional é posição ponderada, tenho votado muitos projetos a favor, mas, nesse caso, não dá para a gente tolerar uma reforma administrativa que pode trazer prejuízos inomináveis para o serviço público, principalmente de interferência política, fazer com que o nosso Brasil caminhe para trás, não em políticas de Estado, mas em políticas de governo. Marilene, sobre essa questão que o deputado está insistindo em relação vai ser dado muito poder ao presidente da vez mexer no corpo funcional, de fato, com essa reforma, nos funcionários, ou seja, ele pode fazer grandes modificações? Olha só, na generalidade dos cargos não vai haver, vão ser os vínculos por prazo indeterminado. Então, o que isso significa? Que o Estado, a partir do momento que ele entende que aquele serviço ou aquele servidor não são mais necessários, ele simplesmente extingue o vínculo, como se fosse hoje os cargos de livre provimento, nomeação e exoneração. Só que a gente vai levar esse raciocínio de forma generalizada. Então, o que a gente vai ter na prática? Uma possibilidade de extinção de cargos de forma política, uma possibilidade de rompimento dos vínculos a partir de conveniências ou inconveniências políticas, ou até mesmo de perseguição ao servidor público. E aí o deputado tocou num ponto de extrema importância, que é que categorias serão consideradas carreiras típicas de Estado. Porque aí vai depender de uma lei determinar quem vai ser tipo de Estado, então vai ter um critério bastante político na atribuição dessa característica, e na prática a gente pode ter categorias que precisam da estabilidade, na minha opinião todas precisam, mas tem determinados tipos de função estatal em que é mais gritante, em que é mais drástica essa necessidade da estabilidade, justamente para proteger o serviço público de pressões políticas indevidas. Eu sou servidora efetiva e mesmo assim eu já tive situações de sofrer pressão política. Eu fico imaginando se eu não tivesse a garantia da estabilidade. Então, quando você leva isso para um fiscal, para um policial, para alguém que desempenha, ou para alguém que desempenha até uma função de presidente de processo administrativo disciplinar, as possibilidades de você ter uma desvirtuação
né, na prestação do serviço público são enormes, se a PEC chega a ser aprovada na forma proposta pelo governo. Então, eu não vejo como isso vai melhorar o funcionamento da máquina estatal. Não é que a gente seja contra reformas, aperfeiçoamento da máquina estatal. Isso é totalmente salutar e necessário. Mas aí o governo tem que justificar no que isso vai melhorar, qual a vantagem na prática que a PEC 32 vai trazer para o serviço público. Agora, deputado Ricardo Silva, a gente sabe, né, que tem aquela figura, infelizmente existe mesmo, né, o brasileiro paga muito imposto em tudo que ele está fazendo, né, e ele reclama que ele tem um mau serviço e que muitos funcionários, de fato, até não trabalham e recebem, e como a Marilene falou, teriam até estabilidade, não há como mandá-los embora por desempenho. Como é que vai ficar essa questão para melhoria do serviço para o cidadão que paga muito imposto mesmo e essa possibilidade de uma avaliação que possa ser justa? Vai ter uma avaliação justa? Precisa, você tem razão, Marcelo. Nós temos pessoas boas em todos os lugares e pessoas ruins. Nós temos bons servidores públicos e nós temos servidores públicos que cometem crimes, que vão para a cadeia, ou aqueles que se encostam na estabilidade e preferem não trabalhar. Mas nós não podemos pegar a parte errada e colocar como regra. Do mesmo modo, nós temos servidores públicos que desempenham funções maravilhosas. Se a gente observar o trabalho feito pela Polícia Federal, por exemplo, que está muito na moda, a Polícia Federal investiga, independente de quem está no governo. E se você começar a interferir no trabalho da Polícia Federal, de modo que um governo tenha acesso a isso, fica muito ruim. O desafio do governante, do presidente da República, é encontrar ferramentas, mecanismos para que a máquina pública ande e para que nós não tenhamos ataque a nenhum tipo de situação ao serviço público no Brasil. E o que você toca no ponto central é o ponto que deveria ser aberto para debate numa reforma administrativa, mas é o ponto, Marcelo, que justamente está menos em debate. Por quê? Sob esse manto, sob esse argumento de que servidor público não trabalha, o que não é verdade. Nós temos pessoas que de fato não trabalham, que são criminosas, que merecem a cadeia, mas nós temos uma gama de gente que trabalha e muito. Nós temos muitas pessoas comprometidas no serviço público. Então, sob esse manto, eles tentam impor uma reforma administrativa que dará, como você disse na sua pergunta anterior, à doutora Marilene, que vai dar poderes praticamente totais ao Poder Executivo, ao chefe de quem está sentado na cadeira, para mudar a máquina. Hoje, o presidente da República só pode extinguir cargos vagos. Ele vai poder extinguir todos os cargos. E olha que havia uma previsão na reforma que eles ficaram com vergonha e tiraram, que o chefe do executivo poderia até extinguir fundações públicas, poderia extinguir empresas públicas com canetada. Isso tiveram vergonha e retiraram do texto. Agora, nós temos que avançar sim, esse debate é muito necessário. Quem não trabalha não tem que ficar no serviço público, quem quer se encostar não pode encontrar no serviço público guarida. Eu defendo isso e sou também servidor de carreira, eu sou do Poder Judiciário, eu sou oficial de justiça de carreira, então eu entendo que quem não quer trabalhar tem que ir embora do serviço público, mas nós não podemos, com o argumento de matar um carrapato, jogar uma bomba atômica que vá matar o boi por completo. Não, nós temos o Brasil, o serviço público brasileiro, que é referência também em muitos aspectos, o SUS está aí para provar isso, temos um sistema único de saúde que só não é mais referência por falta de gestão de muitos governos, mas não daqueles que estão na ponta, que estão trabalhando, que não são culpados por isso tudo. Marilene Carneiro Matos, eu queria nós vamos já nos despedir, queria que a senhora falasse então o que pretende fazer em relação a acompanhar essa reforma agora, a discussão que vai para o plenário depois da comissão especial. Marcelo, se você me permite, eu gostaria de fazer um parêntese sobre o que o deputado falou, acompanhando já a manifestação dele, é que há um ledo engano de que hoje a gente não tem mecanismo para expurgar dos quadros administrativos o mau servidor. A gente já tem mecanismo para isso. A Lei 8.112, ela já prevê a demissão do servidor por desídia, por descumprimento do dever funcional. Então, não é que a estabilidade, ela permita o encostamento do servidor, do mau servidor, para que ele não desempenhe a sua atribuição. O que a gente precisava ter era uma mudança de cultura, de gestão na administração pública, para que os superiores hierárquicos realmente tomassem providência. Eu admito que há uma certa leniência por parte dos superiores hierárquicos de não tomar providência, meio que de passar a mão na cabeça. Então, essa cultura precisava ser mudada, mas hoje a gente já tem instrumentos já para expurgar
o mau servidor dos quadros funcionais da administração. E, além de tudo, a gente tem previsão na Constituição da avaliação periódica de desempenho, que não foi regulamentada. E aí eu sou a favor de que essa avaliação seja regulamentada e que a gente tenha parâmetros objetivos, aferíveis de produção daquele servidor, não do servidor cumprir horário e ficar ali sentado, mas dele realmente entregar uma prestação correspondente à remuneração que ele está recebendo do Estado. E a gente já tem isso hoje, então isso é uma falácia. É uma falácia que tem que ser esclarecido, que a estabilidade, ela não é que a estabilidade protege. E aí muita gente acha que a quebra da estabilidade vai ser a solução, pelo contrário, porque aquele servidor que for protegido, que tiver proteção política e não precisar trabalhar, ele vai continuar não trabalhando, com ou sem estabilidade. Enquanto o efetivo, né, aquele que está prestando trabalho, vai ficar sujeito à pressão. Então, realmente não é a solução do problema, não é a solução. Agora, a gente teve um parecer preliminar, né, de admissibilidade pela CCJ. Então, a nossa esperança é de que no decorrer do processo legislativo da PEC, realmente na comissão especial, que haja mudanças e que essa PEC não chegue a alcançar sucesso. Eu acho que, se ela alcança sucesso, não só eu, como vários estudiosos do direito administrativo, se ela chega a ser aprovada na forma como proposta, a gente volta a níveis de administração patrimonialista, pré-Constituição de 88. E a história serve para isso, ela serve para mostrar experiências que não funcionaram, para a gente não ter retrocesso. Então, estamos aqui agindo, falando, colocando a boca no trombone. Eu sempre falo nas minhas redes sociais, não se enganem, população, isso aí não vai resolver o problema, a gente resolve o problema de outra forma. Perfeito. Nosso tempo se esgotou, mas eu agradeço a presença dos dois, a doutora Marilene Carneiro Matos e também o deputado federal Ricardo Silva. Muito obrigado. Nós vamos voltar a conversar com mais tempo, mas obrigado pela participação hoje aqui no Quem Tem Razão. Muito obrigado, até mais. Obrigado, um abraço. Muito bem, estamos encerrando então essa edição do Jovem Pan Agora. Agora a gente fica com o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Muito obrigado por essa semana. Semana que vem estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde. Fique conosco sempre aqui na Jovem Pan. Fique agora com o 3 em 1. Um ótimo final de semana a todos. Boa tarde. Jovem Pan, agora.